e ele vai contar um pouco da sua história. Eu tenho muita alegria de recebê-lo juntamente com você nessa manhã. Esse grande homem de Deus, missionário Luiz Fernando Basso. Venha, querido. Pedra viva de Deus. Grande homem. Você vai usar você como é palmeirense, vai usar o do Flamengo. Tá bom? Mas já está orado já. Dá um abraço aqui. Isso é uma benção. Pode segurar com força e com poder. Fernando, quero externar diante dessa igreja, mais uma vez, o amor que eu tenho por você, que a minha família tem por você e que essa igreja tem por você. Eu falo mal de você eu falo bem de você aqui todo domingo. Você é uma bênção nas nossas vidas. Talvez eles não tenham ideia do que eu tenho, que sempre você tem falado comigo, de como tem sido a obra do Senhor lá em Madagascar. E eu creio que agora a gente vai poder ter. A gente tem, como no culto lá na África leva 6 horas, se você falar apenas 3 horas, tá bom. Tá bom? Fique à vontade. Amém, irmãos? Amém. Primeira igreja que fala volume. amém com 3 horas de culto. Todas as igrejas, vai demorar 2 horas. Amém? Ninguém fala amém. Nada. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso querido, amado Senhor Jesus. Amém? Eu estou muito feliz por estar aqui e poder rever os irmãos, alguns que nós já conhecíamos, outros que não, mas para mim é um privilégio estar junto aqui. Isso não é rasgação de seda, irmãos, mas para mim é um privilégio ter o pastor, o bispo Gustavo como um amigo, como um parceiro, e eu quero dizer que ele é um homem bom. Tem muito homem safado dentro das igrejas. Pessoas que exploram a fé. Pessoas que denigrem a imagem do Evangelho. Mas eu quero dizer para os irmãos que o bispo Gustavo é um homem de Deus. Ele é um homem bom. Um coração bom. Um coração que realmente ama Jesus. Porque só aqueles que entenderam o Evangelho da graça e que amam a Cristo conseguem compreender a obra missionária de fato. E eu te agradeço, meu irmão. Também te amo em Cristo. Vocês são muito importantes para nós. E eu quero que os irmãos se sintam parte do que irão ver nessa manhã. Nós só podemos ir para o campo missionário porque igrejas entendem que esse é o propósito de Deus. Que nós somos parte da missão de Deus. Que nós somos enganjados com Cristo para levar o Evangelho. Então eu fico muito feliz e a minha primeira palavra é de gratidão aos irmãos que contribuem conosco, que contribuem com a nossa ida para Madagascar. E eu quero desafiá-los também a se envolverem cada dia mais com missões, irmãos. E quem quiser ir, não, nenhuma mão levantar, ninguém levantou a mão. Agora ninguém vai. Você está constrangido com o Flamengo aí. Ah, obrigado. Agora sim, irmão. Você é do Botafogo. Quero dizer, irmãos, se vocês quiserem um dia ir e participar conosco, nos visitar, nossa casa lá está aberta. Você vai dormir no chão, com pulga, com rato, mas é para Jesus, não é? O bispo falou que vai. Quem quiser dar montão na caravana. Então, meus irmãos, fica aqui a gratidão, a minha gratidão, da minha esposa, do meu filho. Jana está esperando mais um neném, mais um homem, macho pra caramba, nascendo no Paraná, né? Terra fértil lá em Madagascar, irmãos, né? E estamos produzindo. O nome vai ser Timóteo, mas é só o primeiro Timóteo, não vai ter o segundo, vai ficar só num. Nós voltamos agora em setembro para Madagascar, e vários irmãos nos perguntam isso, que o meu irmão perguntou, até quando vocês ficam lá? Não sabemos, irmãos. Deus tem os seus planos, mas nós estamos muito contentes com o que Deus tem feito. E nessa primeira parte eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com algumas fotos, com alguns testemunhos daquilo que o Senhor Jesus tem feito lá em Madagascar. Porque de fato, irmãos, quem ama os perdidos é o Senhor Jesus. E é Ele quem deseja reconciliar o homem com Deus. Então nós estamos aqui muito gratos. Queria pedir para colocar ali as fotos. E os irmãos vão ver algumas cenas. Não se choquem, né, com aquilo que nós iremos mostrar, mas é a realidade do lugar que nós vivemos.
Quem, depois que eu vim aqui, há 2 anos atrás, se preocupou em conhecer melhor Madagascar? Ninguém, amém, glória a Deus. Madagascar, irmãos, é o 4º ou 5º, talvez, eu não me lembro bem, país mais pobre do mundo. Nós trabalhamos dentro de uma comunidade de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Vai dar R$1 e alguma coisa. São realmente muito pobres. A alimentação deles é como nós sempre falamos, arroz. Para os ricos, os pobres comem mandioca, aipim. Porque para nós é mandioca. Então, eu vou mostrar o que é a realidade. Talvez se você digitar lá no Google, lá, Madagascar, as primeiras páginas que aparecem lá são as praias do norte, as ilhas de Santa Maria, de Comoros, que faz parte, ali é um país, mas faz parte do todo o arquipélago. Vai aparecer, assim, os hotéis maravilhosos, coisa linda. Nós nunca fomos, irmãos, para lá. Mas se você digitar Antananarivo, trash, que é lixo em inglês, vai aparecer a realidade de Madagascar, lá onde nós vivemos. Servimos a Cristo. Então aqui, irmãos, é uma ilha, nós trabalhamos com a etnia Bara. É uma das 18 etnias de Madagascar, dentre as quais 12 dessas 18 ainda são não alcançadas pelo Evangelho. A maior concentração de muçulmanos está no norte, onde tem equipe de missionários trabalhando, evangelizando, e nós trabalhamos no sul com essa etnia que é um povo animista. Os animistas são aquela religião que acredita que os espíritos influenciam de alguma forma na sua vida. Então, eles vivem de rituais de sacrifício, de matar boi para os ancestrais, que são demônios, e eles são escravos disso. Nós temos o testemunho de um amigo que foi numa vila. Eles não são assim, não existe conceito de Deus. Eles creem que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que esse Deus está muito longe. E o único caminho para chegar até Ele é sacrificando aos ancestrais, que vai guiá-lo até a vida passada, mas é impossível chegar até esse Deus. Então, esse amigo foi numa vila e viu um sacerdote, um feiticeiro, matando o boi. E ele pegava o sangue do boi e jogava para o alto e falava assim: para você, Zangahari, fica longe de nós, mas nos abençoe. Zangahari é o nome de Deus, é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, a nossa vida é trazer Jesus, aquele que nos aproximou de Deus novamente, e que o sangue de Jesus nos livra, nos purifica de todo pecado e faz paz com Deus. Essa é uma vila Bara, irmãos, bem típica da onde nós moramos. Nós moramos numa vila que é um centro, e essas são as vilas que ficam ao redor. São quase 120, 150 vilas iguais a essa, onde há o povo Bara morando. Então aqui é uma vila, assim, as casas são de barro, é bem parecido com o sertão do Nordeste brasileiro, aonde nós visitamos e servimos a Jesus. Nós vamos nessas vilas para evangelizar e passar o filme Jesus na língua Bara, que foi uma ferramenta de evangelização muito importante que Deus nos deu. Então, quando nós vamos lá, irmãos, nós comemos com eles, nós dormimos com eles, dormimos no chão, não tem cama, não tem nada, e nós somos sempre aconselhados a deixar uma lanterna acesa. Não é por medo de demônio, não, irmãos. É por causa dos ratos, que comem pedaço da orelha, do pé, eles mordem mesmo. Então, a gente está dormindo, irmãos, e nós ouvimos assim. Não, mas não é rato assim, irmãos, esses camundongos que tem aqui. É rato, irmãos. É grande. Eu contei para o bispo, para o pastor Laerte, o meu gato pegou um rato lá, que estava na nossa casa, já estava incomodando, aí compramos um gato. Lembra que quando eu voltei, eles tinham comido o nosso gato? Lembra? Então, aí eu achei mais um gato, que deram de presente, e coloquei o nome dele, Simihina Yarro, que é uma expressão malagasy que significa, não me comam. Então, você tem um gato, o nome dele é Simihina Yarro, não me comam. Então, está lá o gatinho, mas ele pegou um rato, irmãos, e era grande, eu achei que era um gambá. E ele comeu o rato, ele dormiu 2 dias, o gato entrou em congestão, e dormia. Eu falei, amor, o gato morreu.
E era um rato desse tamanho assim. Então nós fomos aconselhados a dormir de lanterninha acesa. E também as pulgas. Parece o Egito. Eu contei um dia, irmãos, no meu corpo 120 picadas de pulga. Assim, na barriga. E eles davam risada de mim. Que é o branquelo. Veio para cá para ver picar de pulga. Eu falo para eles, o sangue de estrangeiro é doce, é por isso que as pulgas vêm. É que, na verdade, irmãos, já estão tão acostumados com as picadas de pulga que eles nem sentem. A gente está na casa dos amigos assim, e a pulga está picando, irmãos. E eu falo, rapaz, tem pulga aqui? Ele fala, não tem. Porque já estão tão acostumados com isso que não... E também não tem água encanada, não tem luz elétrica, banho é a cada 2 dias, 3 dias que nós ficamos lá. Pode passar. Aqui é onde nós moramos, irmãos, as montanhas. Quando não chove, seca tudo isso, fica tudo marrom. E o povo bara é criador de gado. Tem alguns baras que possuem mais de 1000 cabeças de gado. Eles não deveriam ser pobres, mas por causa da cultura, eles plantam arroz, vendem o arroz, pegam o dinheiro, comem só mandioca 365 dias por ano, e compram gado, e compram boi, e compram boi, e compram boi. Quando ele morre, todo o gado é sacrificado aos ancestrais, para que ele possa passar para outra vida. Então a pobreza se perpetua por causa da tradição, da cultura desse povo. Pode passar. Aqui nossas estradas. Eu quis colocar uma foto aqui da Via Dutra, lá de Madagascar. Então, se você reclama dos buracos aí, irmão, você precisa dar uma passada. Essa é a parte boa, tá? Essa aqui não está subindo as montanhas ainda, porque quando sobe as montanhas é só pedra, é um caminho no meio do nada. Então, não temos ninguém para nos ajudar, nós ajudamos não tem pedágio, né, irmãos? Para pagar, para arrumar as estradas. Então, nós que arrumamos. Ali estou com meu amigo, o pastor Tútia, nós estávamos tentando jogar um pouco de barro em cima desse buraco aí para tampar. Então, se você for para lá, irmão, já fica sabendo assim, né? Que vai ser pedreira. Essa é a estrada que nós demoramos 6 horas para chegar, são 140 quilômetros. Nós fazemos em 6 horas, se tiver bom. Se tiver chovendo, não faz. E se tiver ladrão, nós descobrimos que tem ladrão nas montanhas, que são feiticeiros, que roubam gado. E agora eles descobriram que sequestro dá dinheiro. Então, eles vieram de São Paulo. E eles descobriram que eles vão nas vilas e sequestram as pessoas. E levam para as montanhas. Falaram, se você não der 5 cabeças de boi, nós vamos matar. E aí o povo não tem o boi. Eles têm que roubar boi para dar para o sequestrador. Então aí viram... Pode passando. Então, irmãos, esses são os projetos que Deus nos deu. O ano retrasado, 2016. Quando nós voltamos para lá, a equipe que trabalhava conosco se desfez, eles já tinham tido problema, se desfez, nós ficamos sozinhos lá, entre o povo, morando sozinho. Nem a MIAF queria que nós ficássemos. Eles pediram para nós mudar de lugar, mas nós desacatamos a ideia, nós sentimos que era de Deus ficar, ficamos e Deus nos deu todos esses projetos para trabalhar. Então, o filme Jesus, que eu já falei, nós recebemos do projeto Jesus Film Project dos Estados Unidos, 3 projetores, que nós vamos para as vilas. E muito obrigado, irmãos, por aqueles que contribuíram com a moto. Nós passamos a moto agora, o pastor Emanuel, e ele está fazendo o trabalho. Ontem, está até no meu celular a mensagem, o vídeo do filho do pastor Emanuel, que é pastor também, da Igreja Luterana, e ele me mandou uma mensagem falando assim, Fê, o pai está indo para todas as vilas com o filme Jesus. Em uma dessas vilas, ele chorou, porque a igreja está a 30 quilômetros de lá, e aqueles baras nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eles foram passar o filme Jesus. 200 pessoas. Um feiticeiro se converteu. Mas quando este homem se converte, a aldeia inteira começa a se interessar, porque ele é o líder espiritual. Então agora nós estamos vendo Deus trabalhar e muitas pessoas interessadas em ver o filme Jesus. Foi bênção porque o filme Jesus é na língua bara. Nós também temos essas Bíblias em áudio, irmãos, nós distribuímos, o povo é iletrado, não sabem ler nem escrever, 85% do povo bara é analfabeto. Então, qual a melhor forma de
eles conhecerem a palavra de Deus? Ouvindo. As crianças nós ensinamos a ler, mas os mais velhos, nós temos essas Bíblias em áudio que são solares, a bateria é carregada pela luz solar, e nós gravamos histórias, traduzimos as histórias para a língua bara, histórias do Novo e do Antigo Testamento, e colocamos nesses áudios, e entregamos para o povo que eles possam ouvir o Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, que é nós que convencemos o homem. Quem convence? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Vou contar uma história de um feiticeiro. O nome dele é Meba. Morava, ou mora ainda, não sei, está vivo. No oeste africano, em Gana. Pastor Ronaldo Lidório chegou nesse país para pregar o Evangelho. Ninguém tinha ouvido falar de Jesus, não tinha igreja, não tinha crente, não tinha nada. E esse feiticeiro era o que mais se opunha à pregação do Evangelho. O pastor Ronaldo falava, Jesus salva. O feiticeiro falava, mentira, não salva nada não, Jesus nem existe. Deus ama vocês, é mentira, Deus não ama. Jesus morreu na cruz. O feiticeiro, isso é mentira. Quem perdoa pecado é os ancestrais, tem que sacrificar. E foram anos fazendo isso e pregando. O Ronaldo Lidório pregava e o feiticeiro contradizia. Um dia o pastor Ronaldo estava na sua casa e chegaram lá bater na porta. Pastor Ronaldo, o Meba está endemoniado. Ele é um pastor presbiteriano, irmãos. O Meba está endemoniado. Nós tentamos tudo e não sai o demônio dele. Mas como é que está endemoniado? Ele está pulando de um lado para o outro e gritando. Vamos lá, pastor Ronaldo, você falou que Jesus é poderoso, talvez ele tire esse demônio do feiticeiro lá. E o pastor Ronaldo chegou lá, o Meba estava pulando, irmãos, e gritava, eu entendi, e pulava, e rodava, eu entendi. Aí o povo falou assim, está vendo, está endemoniado. Aí o Ronaldo falou assim, eu não vou expulsar demônio não, vou perguntar para ele o que ele entendeu. E ele falou assim, Meba, o que você entendeu? E esse feiticeiro parou de pular e disse assim, eu entendi que Jesus me ama, que Jesus morreu pelos meus pecados, eu entendi o Evangelho, Ronaldo, eu entendi. A experiência de conversão, ele estava sozinho, debaixo de uma árvore, pensando na sua vida, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, e o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ele se tornou o primeiro crente daquela aldeia, e hoje são 3.000 crentes, com 26 igrejas plantadas pelo pastor Ronaldo Lidório, porque quem convence é o Espírito de Deus. Nós precisamos semear o Evangelho, Jesus falou isso, a semente é o Evangelho, nós precisamos lançar a semente, quem sabe Deus vai converter o coração de alguém, quem sabe Deus vai fazer um milagre, e as pessoas vão ser transformadas, por causa do Evangelho, mas não esse Evangelho que a gente ouve aí fora, irmãos, o Evangelho da cruz, o Evangelho do perdão de pecados, o Evangelho que nos transforma, amém? Visita as vilas, eu vou com o pastor Emanuel, nós vamos ver foto, cuidados, a Jana tem irmã aqui que está fazendo medicina, homeopatia, a Jana tem uma enfermagem de Google, quem já viu isso? Quem sabe o que é? Vai ganhar um abraço do bispo. Você sabe. Enfermagem de Google é assim, quebrou o pé, vai lá na internet no Google, o que eu faço com o pé quebrado? Tá com conjuntivite, lá no Google tem tudo, irmãos. Nem sempre é verdade, mas tem coisa boa lá. E a Jana faz trabalho com crianças queimadas das aldeias. Nós temos um menininho que chegou lá em casa um dia à noite, com uma queimadura de 3º grau, um menino de 8 anos, que uma panela de feijão fervendo virou em cima dele, e daqui para baixo, irmãos, estava em carne viva. Eu não pus a foto, bispo, choca muito. Nós nos trancamos, irmãos, 5 horas da tarde, 5h30, nós já estamos trancados dentro de casa, por causa dos ladrões que atacam a vila. É algo terrível, irmãos, eles são feiticeiros, e eles têm... Nós cozinhamos chama vatapeira, é uma lata, irmão, você põe o carvão embaixo e a panela em cima, entendeu?
e aquilo lá fica fervendo. As crianças vão brincar perto e tomba aquela lata em cima das crianças. E aí essa senhora bateu na nossa porta, nós já estávamos trancados dentro de casa, lacrados lá dentro. E tem um senhor que nos ajuda, ele pediu, falou, Fernando, a coisa está séria. Eu fui lá, vi, é um bebê de 8 meses. E quando ela abriu assim, irmãos, a toalha, aquele neném com a pele rasgada pela queimadura, assim, nós começamos a tratar com alguma pomada que a gente tinha lá. Uma enfermeira no Brasil, nós mandamos as fotos, porque era de noitezinha, era quase dia no Brasil. Ela respondeu, falou, Fernanda, essa criança precisa ser tirada urgente para uma UTI de queimados. Ela falou, desculpa, nós estamos 700 quilômetros da capital, para pedir um helicóptero aqui, vai ficar 12 mil reais, não temos condição, não precisamos tratar aqui. E aí, pela graça de Deus, irmãos, nós fomos tratando diariamente, durante 2 semanas, a queimadura daquele neném. De manhã e de tarde, a mãe trazia o neném, e ele foi curado, amém? Mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi quando a mãe perguntou para a Jana, quanto custa o tratamento? E a minha esposa disse, não custa nada, nós fazemos por causa de Jesus. E essa mulher da vila, que não conhece a Cristo, ela disse assim, então nós precisamos conhecer esse Jesus. Porque esse, irmãos, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho do bom samaritano, o Evangelho que se doa, o Evangelho que diz assim, nós estamos crucificados com Cristo. É Deus quem nos capacita, e nós, pela graça de Jesus, podemos ajudar, mesmo que de uma forma não profissional, mas é pela misericórdia de Jesus, irmãos, que nós fazemos o que fazemos lá. E aí a Jana virou uma referência, né, de queimadura de crianças. Aí é a feiticeira gospel de queimados. Projeto de rádio, as mesmas histórias que nós colocamos nos áudios, nós colocamos na rádio, e essas histórias se espalham, irmãos. Nós não temos noção para onde vai, mas nós temos testemunho de muita gente que ouve as histórias, e aí estamos semeando o Evangelho de Jesus por onde essa rádio chega. E os treinamentos. Eu sou engenheiro agrônomo, irmãos, então nós trabalhamos com agricultura lá também, chama Agricultura Maneira de Deus. Trabalhamos com 65 evangelistas da igreja luterana e um pastor da igreja Assembleia de Deus, em parceria, trabalhando treinamento de estratégias de evangelismo para povos animistas, missiologia, e esse novo agora chama Contadores de História. Nós o seguinte, irmãos, a maioria deles vão para a vila com a Bíblia assim debaixo do braço e chegam lá e falam assim, vocês vão para o inferno se não se arrepender. O povo já está no inferno mesmo, adora o diabo, vive para os demônios. E aí nós estamos ensinando uma aproximação com contarem histórias, contem histórias bíblicas, que eles vão pensar. Por exemplo, as crianças que nós trabalhamos, vai ter uma foto ali, nós contamos a história de Ana e Penina. Ana não tinha filhos, e Penina tinha. Nós contamos a história. No final, a grande maioria das crianças que vão no culto, no programa, na Igreja Assembleia de Deus, são filhos de feiticeiros, são filhos de gente envolvida com isso aí. E aí, no final, a gente perguntava, quem que deu um filho para Ana? Foi o feiticeiro ou foi Jesus? Jesus. E aí, quando tiver um problema na sua casa, você vai orar para Jesus ou vai orar para os ancestrais? Para Jesus. Porque eles sabem o outro lado. Então, dessa forma, o evangelho vai entrando, irmãos, né, na vida das crianças. Pode passar. Agora são várias fotos. O Ministério Infantil, 200 crianças. Nós falamos o seguinte, irmãos, nós tínhamos 5 crianças no projeto. Aí não sabíamos o que fazer. A Jana deu uma ideia, oramos, Deus deu uma ideia. A Jana falou assim, irmão, amor, vamos comprar brinquedos. Aí do dinheiro que vocês nos dão, irmãos, nós compramos R$1.000 de brinquedo para as crianças. São brinquedos usados que vêm da Europa, que são doados. Em vez de ser doado, eles vendem na rua. Aí nós compramos, custa R$1, R$2, R$3, um carrinho, uma boneca. Compramos um monte, levamos para a vila. Num sábado tinha 5 crianças, no outro tinha 200. Vieram tudo para brincar. Pode passar. E aí são as nossas crianças, que nós trabalhamos com elas contando histórias. Esse foi no dia do Natal.
Nós demos aqui, irmãos, esses saquinhos, sabe, de bala, chiclete, bombom, chocolate. Nós fizemos assim, demorou um dia inteiro para a gente encher saquinhos, assim, colocar as balinhas, escrever o cartãozinho e dar. Aí entregamos para a criançada lá, 5 segundos, acabou a bala, todos comeram até o pacote. E o engraçado é que chegava, aí eles voltavam, tinha chocolate dentro, né? O que acontece com o chocolate quando você come? Fica na boca, não fica? Aí chegava assim, eu não ganhei, tio. Levava a boca. Dentro do chocolate. Jesus não gosta de mentira. Aí no dia do Natal, nós fizemos um lanche para eles, pão com carne moída. Aí enchemos assim, fizemos pãozão e fomos distribuindo para as crianças. Um menininho, quem que faz festa com pão e carne moída hoje? Não faz mais, né? Faz ou não? Festa de 15 anos, pão com carne moída e mortadela? Não faz, né? Aí demos um pãozinho com carne moída para essa criança, e um menininho pegou assim, olhou para o outro e falou, o que tem dentro? E eu falei, ele é lá do Paraná, lá da minha terra. Ele falou assim, tem carne. Nunca vê isso, irmão? Não tem, pode passar. Aí comeram ali Benício, sentado com as crianças. Tá grandão. Também comeu tudo os doces, irmãos. Falar assim, não dá doce para o seu filho. Ai, bebe tudo, Coca-Cola, bolso, tudo. Pode passando. Aqui em outra vila, chama Balafreira. Nós trabalhamos com essas crianças também. É uma vila da 15 minutos de caminhada da nossa casa. Essa senhora que está em pé ali é crente, então ela abriu as portas para nós falarmos de Jesus para essas crianças. Pode passar. Aqui na nossa casa, no nosso quintal. Nós confessamos, irmãos, nós já compramos mais brinquedos, porque no primeiro mês sumiu 50% dos brinquedos. Roubaram tudo. E eles punham no bolso assim, ó, e iam saindo. Aí nós começamos a bater geral no portão de casa. Mão na parede aí, vamos revistar vocês. E aí eles ficavam assim, irmãos, quietinhos. Nós batia assim, não tem brinquedo, pode ir. Aí eles ficaram com medo, passaram a não roubar. Nós fomos ensinando que roubar era pecado, que Jesus não gostava, que os brinquedos estavam ali para eles brincarem. Aí caiu o nível de roubo para 80%. Agora não roubam mais. Então, nós estamos seguros com os brinquedos. Só quando vem crianças de outras vilas, aí some 1 ou 2, mas tá bom, tá na média. Mas o mais interessante, irmãos, disso tudo, não é nós, e nem o que nós fazemos, é o que Jesus faz. Uma menininha dessa falou assim para nós, tio Fernando, eu estou indo embora para a minha vila, e eu quero contar para eles as histórias que eu aprendi. Isso é o Evangelho. Eu fui numa vila, 3 horas de moto, andamos um monte, chegamos lá cansado, e eu ouvi assim, Jejuxitarawa, Jejuxitarawa, Mitandana, Mibibina, Jejuxitarawa. Eu falei, eu conheço essa música. Porque a criança estava só cantarolando. E eu fiquei olhando, procurei a menininha lá, pequenininha. Eu falei, aonde você aprendeu essa música? Ela falou assim, na sua casa. Eu ia lá todos os sábados. E agora está na vila dela, cantando. Ah, Fernando, você não está evangelizando direito. Eu não sei. Talvez alguém vá ouvir essa música e fale assim, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim, contente estou andando. Deus é bom para mim. E Deus vai trabalhar através disso. E pode converter corações com isso, não é? Se Deus usou o jumento, por que não pode usar a mim, né? O jumentinho. Pode passar. Aqui na Igreja Assembleia de Deus, essas crianças que eu falei, que são grande parte filhos de feiticeiros, de pessoas envolvidas com as trevas. Pode passar. Aqui sentado, o chão da igreja, irmão, super confortável, né? A Igreja Assembleia de Deus. Aqui, esses 4 aqui são amiguinhos do Benício, vão todo dia, o Tafita, o Revelo, o Fitazá e o Tanza aqui. Eles vão todo dia, das 7 da manhã, faça chuva, faça sol. Jana, ai, abê. Cadê o Benício? Aí eles saem com o Benício, das 7h30 da manhã, não vejo mais. Volta o Benício, parece um porquinho sujo, de terra, brincando com as crianças. Pode passar. Aqui em uma outra igreja, mais ao sul da nossa vila, nós fomos lá
Nós compramos, irmãos, blusa de frio para as crianças, porque nas montanhas é frio. Então nós compramos jaqueta que vem da Europa e nós doamos para eles com os recursos que as igrejas nos enviam. Nós compramos 700, quase 800 reais de blusa de frio e demos para essas crianças que nunca iam ter condição de comprar uma blusa. E aí nós escrevemos lá no Facebook, um dia era um presente quentinho, alguma coisa assim, que foi um testemunho sobre como Deus nos ama. E nós pudemos falar para eles como Deus nos acolhe, como Jesus nos ama e se importa conosco. Pode passar. Aqui mais uma foto com as crianças, na Igreja de Assembleia de Deus. Aquele em pé lá é o pastor Fide, um homem de Deus que serve a Cristo. O salário dele, irmãos, R$2 por semana de salário. Não tem condição nem de comprar arroz para comer. E aí nós adotamos ele como um pastor nosso, nós bancamos ele por mês, o arroz que ele come, até que a igreja seja estabelecida e ele consiga se sustentar. Pode passar. Aqui algumas fotos indo para as vilas. Pode passando. A moto ali, irmãos. Obrigado, viu, meus irmãos, que colaboraram. Aquela moto do pastor Emanuel ali era chinesa. Sabe como é que é chinês? Coisa chinês é assim, conserta, estraga, joga fora. Não deu mais conserto a moto. Aí nós demos a moto, pode passando, nós demos a moto para ele. Aqui, aonde ninguém quer ir, irmãos, e eu e o pastor Emanuel, nós sentimos o desejo. Essa chama-se Andiri. Andiri, a tradução é o topo das montanhas. É onde estão os ladrões de gado, estão os feiticeiros, estão o povo. Um dia nós fizemos um treinamento com os evangelistas da igreja, e eu perguntei para eles, o que vocês veem quando vem da montanha esse grupo de homens de 20, 30 armados, com machado, com lança, com espingarda, e eles vêm descendo as montanhas assim para assaltar, para roubar, o que vocês veem? Todos eles. Nós vemos ladrões, nós vemos feiticeiros. E eu falei assim, mas Jesus vê perdidos, precisando da graça. Porque se nós não formos lá, eles vão continuar na escuridão das trevas. Então nós temos visitado, irmãos, mesmo com o perigo das montanhas, de até ser morto. Mas nós temos ido por causa de Jesus. Porque Jesus deu a vida. E esse é o povo que nós queremos alcançar para Cristo. Chama-se Baras a fim de Avala. A igreja está há 100 anos lá. Muitos poucos convertidos. Por causa da tradição, da dureza, e porque quando o evangelho chegou na nossa região, chegou com uma roupagem de dominância, uma roupagem de imposição, que vieram dos franceses. E eles têm uma resistência muito grande. Mas Jesus está fazendo. Jesus está entrando nesses lugares com filme, com as histórias, e nós temos visto pessoas se converterem por causa de Cristo. Pode passar. Aqui em outra vila, falando de Jesus, pregando para eles. Essa parte de lá da foto, irmãos, aqui não tem a parte de cá. São crentes já, alguns convertidos. E do lado de cá da foto, irmãos, estava o altar onde eles fazem o sacrifício aos ancestrais. E foi ali, nesse lugar, uma foto bem interessante, porque a igreja estava assim, e o altar de sacrifício ali. Aí perguntaram, o que tem de interessante? O interessante, irmãos, é que a luz chegou. E aonde a luz chega, as trevas vão embora. A luz do Evangelho de Cristo chega e as trevas têm que retroceder. E nós temos visto isso. Em outra aldeia para baixo, 200 pessoas se converteram. E eu vou mostrar a foto de um dos feiticeiros que foi o primeiro convertido. Pode passar. Comendo com eles, irmãos, restaurante 5 estrelas, comida francesa, arroz com ovo nesse dia. Tinha ovo. Pá! Não, a galinha já passou medo. Tem pavor só. Pode passando. Aqui na vila, outra vila, nós fomos passar o filme Jesus. Essa aqui, irmãos, foi a Vila das Pulgas. E esse cara aqui, eu estou com a mão no joelho dele ali, ele que ficava dando risada de mim. O irmão dele é o primeiro convertido da tribo. Zauna, meu amigo, que se converteu, estava doente, endemoniado, foi nos feiticeiros, sacrificou tudo que podia, tudo o boi, tudo que tinha, deu dinheiro todo que tinha, não foi curado.
Ele também era ladrão de gado. Aí falaram, só talvez se você for lá na igreja, lá talvez o Jesus do povo lá ajuda. E ele foi, irmãos, ficou 1 mês. E os pastores oraram, ele foi curado. O que aconteceu? Se converteu. Nós queremos que ele se torne o primeiro evangelista bara para a sua própria tribo. E o testemunho dele foi tão interessante, irmãos, ele chegou aí depois nós fomos embora, ele voltou, essa é a família dele. E o irmão, cunhado dele, eu não sei, ele é diferente a questão lá. E perguntou assim, por que o Fernando veio aqui? E aí ele falou assim, por causa do amor de Jesus. Porque Jesus nos ama. E ele pôde testemunhar para o próprio povo de um branco que foi no meio deles, ser picado de pulga, comer com eles, por causa do amor de Cristo. E foi um testemunho muito impactante nessa vila aí. Fica 4 horas de moto da nossa. Pode passar. Aqui outra igreja, aqueles 2 são evangelistas da igreja, que trabalham servindo a Cristo. Essa igreja que se iniciou em outra comunidade, que se converteram também. Pode passando. Esse é o meu amigo Jean-Claude, feiticeiro, ladrão de gado, o homem mais temido da região. Irmão, se você não acreditar, não é problema meu, eu estou lá, eu sei que é verdade. Ele tinha um poder do diabo, assim, extraordinário. Ele roubava gado, irmãos, ninguém via. Ele desaparecia. As pessoas atiravam e as balas não entravam no corpo dele. Ele era o homem mais temido, mais respeitado em toda a região. Quando se fala de Jean-Claude na nossa região lá, desse homem aqui, todo mundo tem pavor. E perguntaram para mim, Fernando, você não tem medo desse homem na sua casa, brincando com o seu filho? O Benício ama ele. E a minha resposta foi não, porque a Bíblia diz assim, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a igreja não vai, Jesus vai. Ele teve um sonho, irmãos. E ele sonhou com 2 estradas, uma boa e uma ruim. E ele queria ir para a estrada boa. Na ruim tinha lá roubo de gado, feitiçaria, demônio, briga, cachaça, bebedeira, pornografia, tudo de ruim. E na outra, ele olhava assim, do sonho dele, ele tinha paz, alegria, ele queria ir, mas ele estava preso na estrada ruim, ele não podia. E aí ele foi, perguntou para o pastor, falou, pastor, eu tive um sonho, não consigo entender o que é. Sonhei com isso aqui, 2 estradas. E o pastor falou para ele assim, ó, Jesus disse, eu sou o caminho. Bastou isso para ele se converter. E na aldeia dele, 200 pessoas se converteram a Cristo. O filho dele, Bela Zaina, meu amigo, nós estamos trabalhando, discipulando ele. Esse aqui do lado de cá é o Remar, também se converteu, era ladrão de gado, converteram, foram os 3 que se converteram. E eles têm uma fé, uma esperança em Jesus, irmãos, que é quase rara em nossos dias. Pode passar. Aqui o Benício brincando com as galinhas. Essa é nossa amiga, a Santi, que também tem um testemunho de vida muito maravilhoso. Ela, doente, se converteu a Cristo porque foi curada. E não podia ter filhos, mas Jesus deu um filho para ela. Foi um testemunho grande na vila dela, de que Jesus pode fazer. Fica o dia inteiro aí. Ó o Benício, ó, com o carrinho de controle remoto. Pode passando. Benício com as crianças, brincando. Se for aqui no Brasil é estranho, né, irmãos? A gente pegar na mão. Um dia o meu amigo, vem aqui, bispo. Meu bispo amado. O meu amigo Bar, irmãos. Nós estávamos andando um dia e ele pegou na minha mão assim, ó. E fomos andando para o mercado, nós dois. E eu fui assim, Jesus, mano. Aquele homão assim, né? Se fosse no Brasil era terrível. E aquele homão do meu lado, assim, mais grudado na minha mão, assim, irmão. Chegava a suar. Eu falei, Senhor, só faço isso com a minha esposa. E vou mandando assim, né? E aí nós descobrimos uma coisa, irmãos. Não existe conceito de homossexualidade entre o povo. Nós temos 200 crianças, nenhuma delas tem trejeito homossexual. Então essa teoria de gênios aí é mentira do diabo, de Satanás, coisa do capeta, de gente que não tem o que fazer. 200 crianças, tem dia que tem 230, nenhuma com trejeito homossexual. Porque eles não têm o conceito de homossexualidade. É algo assim, essa pedra pode virar um passarinho? Não. É impossível para eles. E o Zauna, meu amigo, foi na igreja,
E o pastor falou, porque por causa de influência europeia, está chegando homossexualidade na capital, em Antananarivo. Já tem até lá um casal, o primeiro casal gay casado lá. E aí, ele perguntou, Fernando, eu não entendi o que o pastor estava falando hoje, negócio de homossexualidade, eu não sabia nem falar. Eu falei, rapaz, como é que eu vou explicar esse negócio para um cara da vila? Eu falei, Zauna, é o seguinte, sabe você e tua esposa? Sei. Então, é um homem. Ele ficou me olhando assim. Como assim, filho, um homem? Eu falei assim, você e um outro homem. Faz a mesma coisa que a tua esposa. Como assim, Fer? Eu peguei uma foto na internet. Falei, isso aqui, ó. Não! Isso não pode. Isso não pode acontecer, Fer. Eu falei, mas acontece. Isso chama sodomia. Porque eles não podem conceber a ideia disso acontecer. A criança, quando nasce, o menino, vai tocar boi com o pai. Nós vimos menininhos de 5 anos, irmãos, atrás de uma boiada, com um pedaço de pau. Eu tenho medo de chegar perto daqueles bois com aquele chifre gigante, e o menininho puxa o rabo do boi, bate, e o Benício já aprendeu a tocar boi também. Tocar boi. E a menina vai trabalhar com a mãe, vai fazer as coisas de mulher. É assim. Aí fala para mim, é porque talvez essas crianças assim na Europa, no Brasil, são criadas assim a figura paterna, masculina. Esses meninos não têm nem pai. A grande maioria deles faz o filho e vai embora. A criança é criada na rua, largado. É porque Deus criou o homem e criou a mulher. Acabou. Não tem nada de nada. Então o Benício pode andar de mão dada assim com eles brincam, não tem problema nenhum. Pode passando. Aqui, irmãos, as Bíblias em áudio são em MP3, né? A gente grava e coloca aqui. Custa $20 cada uma. Nós compramos no ano passado 65, nós queremos comprar 100 para distribuir. Nós demos essas para os evangelistas e eles vão para a vida e falaram assim, Fernando, melhorou 100% o nosso trabalho de evangelização. Nós não precisamos nem evangelizar. A gente reúne o povo e dá play. E a história, e eles ouvem a história. Então, a tecnologia a serviço de Cristo, né? Pode passar. Aqui, evangelistas da igreja, que receberam as Bíblias, pode passando. O treinamento com eles, são 5 pastores, 65 evangelistas. Esse aqui é o Zauna, irmãos, não dá para ver. Meu amigo que pegou na minha mão. Fomos nós dois para o mercado. Mãozinha dada. É esquisito, irmãos, mas é cultural, a gente faz. Pode passar. Aqui ensinando a contar histórias, usando figuras bíblicas para contar histórias, treinamento que nós fazemos, e depois esses evangelistas vão para as vilas. E eles têm uma habilidade de viver nesses lugares muito melhor que a gente, né, irmãos? Eu sou intolerante à lactose, e fiquei durante os 2 anos que nós ficamos lá, 1 ano e meio, irmãos, eu tive diarreia toda semana. E por causa da água contaminada, por causa da comida suja. Um dia nós fomos para uma vila e eu voltei tão mal, irmãos, mas tão mal, que eu fiquei 2 dias de cama. E o pastor foi me visitar e falou, Fer, você não vai mais, você vai morrer aqui. Mas eu falei assim, enquanto o senhor estiver indo, eu vou. Um pastor tem 70 anos, incansável em pregar o evangelho, pastor Emanuel, meu amigo, meu pai, parceirão de evangelização. E nós continuamos indo, pode ir. Aqui mais uma vila, filme Jesus, pastor Emanuel ao fundo. Irmãos, quase todas as fotos eu estou com boné amarelo, não é? Não é porque eu sou patriota, irmãos. É porque eles conhecem a pessoa pela roupa. E aí, os ladrões sabem que o missionário tem um boné amarelo e eles não atiram das montanhas. Então, né? Sabedoria divina. Quem vem vindo lá? Está na moto. Quem é? Mata. Aí é o boné amarelo, lá é o missionário. Lá não mata, não. Eles têm medo, muito medo de Jesus, irmãos. Os feiticeiros. Tem uma senhora que é a única que mora entre eles nas montanhas. E aí, perguntaram para ela assim, por que vocês não mataram ela ainda? Aí eles falaram assim, porque ela tem Jesus morando dentro dela. Eles têm favor. E é verdade, né? A Bíblia diz que ele viria e faria morada em nós. E ela está lá, é a única que é permitida subir e descer as montanhas para falar de Jesus. Uma senhora também tem 60 e poucos anos, pode passar. Aqui, como nós fazemos o filme Jesus, às vezes na vila, assim, ao ar livre,
Um cinema, pode passar. Uma escola, pode ir passando. Aqui o filme Jesus aqui é numa outra vila, não lembro se é escola ou uma igreja, pode passar. Aqui o projeto das bicicletas, irmãos, nós demos 20 bicicletas para os evangelistas. Eles andam até 40 quilômetros a pé para visitar a vila, irmãos, e falar de Jesus. E daí a igreja pede para fazer evangelismo ali no sinal, ninguém vai. A pé, no sol. E o sol, irmãos, de arrancar o couro. Eu fico lá da cor do banco, vermelho do sol. E aí eles estavam indo. E a Jana falou, irmão, amor, vamos dar uma bicicleta para cada um. Eu falei, não tem dinheiro, amor. Como é que a gente vai dar bicicleta para eles? Vamos orar. Oramos. À noite, um dia, eu estava lá de madrugada, não conseguia dormir, daí dormi um pouco, acordei, sonhei com um pastor, amigo meu, pastor Edson Teixeira, o Brasil para Cristo. E mandei um e-mail, pastor, sonhei com o senhor. Preciso de 6 mil para comprar bicicleta. Pô, que sonho, hein? Podia sonhar que Deus abençoou. Ele falou assim, Fer, o Brasil está em crise, cara, está difícil, o negócio assim, as pessoas estão perdendo emprego, o negócio está feio aqui. Eu falei, tá bom, mas eu sonhei, amém, faz, que der, deu, que não der, não deu. E oramos. 2 dias, irmãos, ele me ligou, me mandou um e-mail. Fer, já consegui o dinheiro das bicicletas. Porque quando Deus tem propósitos, irmãos, quando Deus quer que a sua obra seja feita, não há empecilhos. Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E eu creio que é Jesus quem quer alcançar esse povo. É Jesus quem quer salvar, para que a sua igreja seja completa com todas as etnias da terra. E aí nós demos as bicicletas para eles. Irmãos, uma bicicleta custa R$300. E o salário deles é R$150. Quando que ele ia comprar? Nunca. E aí eles ficaram felizes, vão para todo lugar com essas bicicletas. Nós demos pode passar, nós demos uma Bíblia de estudo, que está ali na mão deles. São pastores luteranos. Nós demos uma Bíblia de estudo pentecostal. Aí eu falei, pastor, esqueci, perdão, vocês são luteranos. Aí o pastor Emanuel, pastor luterano, falou assim, a gente sempre quis ter uma dessa. Então nós demos, custou R$85 cada uma, que nós pegamos do dinheiro que nos é ofertado, irmãos. Então, eu não gosto de falar de dinheiro nas igrejas, porque tem uma conotação tão ruim, né? Assim, as pessoas usam de uma forma tão grotesca, muitas vezes, o dia de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus tem usado a vida de vocês para que estes homens possam ter acesso à tecnologia, a materiais, a ferramentas para trabalharem. Então, o dinheiro que as igrejas nos enviam, nós investimos. Nós investimos no ano passado quase R$14 mil na vida de obreiros, de programa de rádio, de crianças, de tudo. E nós sabemos que nenhum, irmão, centavo investido em missões será em vão. Deus vai usar para a sua glória, para o louvor da sua glória. Pastor Emanuel, pastor Hadza, essa é a Justine, a minha mãe. Ela é bara, convertida há séculos atrás. E ela é a senhora que traduz as histórias para nós. Então eu dou o texto bíblico, ela lê, relê, aprende a história e conta de uma forma culturalmente aceita. Porque todo mundo tem uma forma de contar a história, né? O povo bara também tem. Então eles contam as histórias. E aí essa senhora conta a história, nós gravamos num sistema nada profissional, irmãos. É um microfone de cabinho de computador. Eu peço para a Jana e o Benício saírem de casa para não ter barulho. E aí eu gravo as histórias. Mas tem algumas histórias que ela está contando. E daí Jesus chegou e foi curar a mulher, mas o vizinho tem um galo. E ela, na história. Então dá um negócio vivo, real na história. E aí a criança gritando no portão, é um efeito sonoro. As crianças gritando no portão lá, Benício, cala a boca, está gravando aqui. E aí tem todo esse fundo sonoplasta, assim, que eu não sei fazer. Mas né, Deus pode usar. Pode passando. Aqui a Jana faz um treinamento de alfabetização. A Jana é pedagoga, professora. Então ela ensina esses evangelistas a ensinarem crianças a ler. Imagina seu filho é analfabeto e você não é crente. Aí alguém chega e fala assim, posso ensinar seu filho a ler? De graça. O que você fala? Não, você... Não, pode vir na hora. E essa é uma estratégia para entrar dentro das vilas, ensinar as crianças a lerem. E no meio disso, elas estão vendo a vida da pessoa, o testemunho da pessoa. Você sempre pode
botar uma palavra, um texto, alguma coisa cristã que pode influenciar as crianças, e é uma forma de pregar o evangelho para esse povo, né? Então, foi o treinamento, pode passar. Aqui, Agricultura Maneira de Deus, nós desenvolvemos com plantas locais. Vou dar o crédito para ele, chama Daniel Escremin Carneiro, meu amigo, agrônomo da Coamo, Cooperativa Agropecuária Moroense, é a maior cooperativa da América Latina. Ele trabalha lá do lado de Camorão, da minha cidade, meu amigo, trabalhei com ele muitos anos, daí eu fui para missões e ele continuou sendo engenheiro agrônomo, embora seja crente. E ele me deu umas receitas de inseticidas naturais. E eu fui mexendo, fui fuçando, e achei algumas plantas lá e fizemos tudo natural para que eles possam usar nas lavouras, que também é outra estratégia de entrada dentro das vilas. E esse aqui é um inseticida para matar gafanhoto a partir de uma planta chamada NIM, que a Bayer está desenvolvendo no Brasil, vendendo a um preço absurdo, um inseticida natural. E eu fiz o inseticida, irmãos. E aí um deles, no treinamento, pegou um gafanhotão desse tamanho vivo e deu assim para mim e falou: só acredito vendo. Se morrer, eu acredito. E eu tenho um evangelista que ajuda no cuidar da nossa casa à noite, o Armand, e ele me ajuda a preparar os inseticidas. Ele começou a tremer e falou: ah, Jesus, se isso não funcionar, Fer, cala a boca, vai funcionar. Vai. Sou agrônomo, vai matar esse bicho aí, em nome de Jesus, vai morrer. Se não morrer, ora. E eu sei, irmãos, o inseticida era bom, molhei o bicho assim no inseticida, pus em cima da mesa, 5 minutos morreu. E aí eles falaram: nossa, morreu mesmo. Eu falei: claro que morreu. E aí foi uma estratégia, porque agora eles vão e falam assim: podemos ajudar vocês na lavoura? Tem um inseticida aqui. E aí, por que vocês estão fazendo isso? Porque Jesus ama vocês. Porque Deus ama vocês. Porque Deus quer salvar vocês. Porque Deus quer que vocês conheçam Ele, que se relacionem com Ele. E aí é uma forma de pregar o Evangelho através da agricultura. Nós implantamos soja o ano passado, um pedaço de soja, porque pode ser que haja uma possibilidade de ajudar o povo com soja orgânica, com uma exportação para a Europa. E aí, irmãos, se nós conseguirmos fazer um projeto desse nível, assim, vai melhorar muito a qualidade de vida deles. Porque eles podem exportar soja e ter uma rentabilidade muito melhor, né? De vida e de tudo. Pode passar. O nome da cooperativa que nós pensamos chama-se Bridges of Hope, Pontes para a Esperança. Aqui eu vestido como um bara, bem assim que eles vestem. Está vendo? Tem uma espingarda ali, né, irmãos? É melissa. Eles usam, irmãos. Eles adoram melissa. É para homem, mulher não usa. É só de homem, melicinha. Eu não vou pôr isso no pé, mas... Aí eu tive que pôr para ficar igual a eles. Então, eles usam eles chamam de lamba, é uma flanela grande que protege do frio. Todo bara usa essa flanela, essa melicinha, shorts, camiseta, ou uma lança ou uma espingarda, para se defender e também para se envolver com roubo de gado. Esse senhor, nós visitamos a vila dele, foi passar o filme Jesus. Pode passar. Aqui, acho que é a última foto, nós estamos falando, desafiando a igreja a fazer missões. Porque todos nós somos chamados, não é, irmãos? Para fazer o que Cristo nos mandou fazer. E nós precisamos nos envolver com a obra do Evangelho, que é fazer missões. Pode passar, acho que é a última foto. Acabou, né? Não tem. Não tem, né? Não tem. Esqueci. Tá bom. Uhum. Tem uma foto que era o Jean-Claude, o antes e o depois. Nós fizemos um vídeo da vida dele. E nós colocamos, então, testemunho de vida de baras convertidos. Tem 3, 4 testemunhos. Aí nós passamos o filme Jesus. E os testemunhos de vida são bem impactantes. Tinha uma senhora que ela era a esposa de Satanás. Ela só mantinha relação sexual com o feiticeiro quando o diabo vinha, quando o demônio possuía ele. E era terrível a vida dessa mulher, até que um dia, pregar o Evangelho, ela foi liberta. E aí se transformou numa serva de Jesus, testemunho para a vila inteira. Porque Jesus ama, irmãos, e Jesus quer libertar. Nós precisamos abrir a boca e falar do Evangelho. Amém, irmãos? Eu quero dar só uma palavrinha antes de falar o tema dessa manhã. Nós somos compromissados com a obra de Cristo, não é? E eu anotei essa manhã, depois que saí do banheiro lá,
O nosso compromisso tem que ser primeiro com Cristo. A nossa vida tem que ser compromissada, aliançada com Jesus. Depois o nosso compromisso é com a palavra de Jesus. E depois o nosso compromisso é com a obra de Jesus. Foi o pastor Laerte que pensou isso nessa manhã comigo. Compromisso com Cristo, com a obra e com a sua palavra. Amém, irmãos? E aí nós vamos entender missões e por que é que alguém vai lá para Madagascar servir a Cristo. Então eu quero que os irmãos se sintam parte disso aqui, porque é por causa de vocês e de outras igrejas que nós somos possibilitados a levar o evangelho a esse povo para conhecer do Senhor Jesus. Amém, irmãos?